aquele que tu chamou, que tu escolheu e elegeu, Senhor. Deus, eu te peço que tu possa usar ele para a tua glória, Senhor, que ele seja um instrumento teu, diminui ele para que tu cresça, que ele seja um instrumento, meu Pai, que ele fale não o que vem do seu coração, mas que fala tudo o que venha do trono da graça nessa noite, Senhor Deus. Deus, usa o teu servo para a tua glória, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, igreja. Privilégio poder estar juntos mais uma vez. Muito obrigado, pastor Felipe, pelo convite, e poder estar aqui na Congregação Batista Esperança é uma honra para mim, um privilégio servir junto com os irmãos no reino. Nós temos caminhado numa série de mensagens, né, como igreja, junto com a primeira igreja Batista de Salinas, também com as demais congregações da igreja. Tem seguido alguns temas, né? Tivemos o tema da comunhão, a adoração, comunhão, discipulado. Nessa noite vamos tratar o tema de missões. Também foi tratado pela manhã na primeira igreja em Salinas, o pastor Leandro que pastoreia, né? Também o missionário Daniel que trouxe a mensagem hoje pela manhã sobre missões. E a mensagem dessa noite não seria diferente. Dentro do tema sobre missões, o título da mensagem, a missão de Deus. Nunca houve, e sempre houve, na verdade, nunca houve e sempre haverá, né, uma necessidade da igreja entender a sua missão. Sempre houve essa necessidade. E nós vivemos um tempo onde a igreja precisa desesperadamente entender a sua missão. A igreja, ela nasce de uma missão, da missão de Deus. A igreja não é a que cria, que projeta a missão. Por isso a frase que você mais vai ouvir no meio desta mensagem e durante esta mensagem é: a missão nasce no coração de Deus e o seu propósito é salvar o homem e instaurar o seu reino eterno em Cristo Jesus. Essa é a frase um pouquinho longa, mas a frase que define a mensagem. Nós, como igreja, como filhos de Deus, lavados pelo sangue de Cristo, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, como única regra de fé e prática. Para qualquer tema, com missões não será diferente, né? Mas para qualquer tema que nós venhamos nos aprofundar, nos orientar, qualquer doutrina que a igreja venha se pautar, ela precisa olhar para a Bíblia, ela precisa olhar para a palavra de Deus. Nós nos guiamos por ela. Fora disso, existem muitas definições de missões, né? Você vai ver, por exemplo, aí no mundo secular, no mundo aí fora, os exércitos, né, os quartéis têm as suas missões, né? Suas missões de guerra, né? Os governos têm as suas missões, né? Mas não é esta definição de missão que nós estamos procurando. A missão não é só algo dado para alguém, para ser cumprido. Ela nasce no coração de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E é isso que eu quero convidar os irmãos nessa noite, a gente fazer uma caminhada de Gênesis a Apocalipse. Tem que fazer um esforço aqui, pastor, para a gente poder olhar todos os textos. Obviamente que uma teologia bíblica da missão, ela é bastante complexa, bastante ampla, precisaria de mais de uma mensagem para que a gente pudesse definir, né, tudo. Mas eu procurei condensar tudo numa mensagem só. Vamos olhar alguns textos, né, de Gênesis, de Êxodo, de Juízes, de Jonas, de Mateus, de Romanos, por fim de Apocalipse. Textos que, de acordo com o seu contexto, nos dão o propósito e a finalidade de missões. É isso que nós procuramos. Nós queremos saber onde a missão nasce e qual o propósito da missão. Por que a missão existe? Onde ela nasceu e onde ela vai culminar, aonde ela vai terminar. Por isso, o primeiro texto que eu quero convidar os irmãos a nós olharmos é o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, o nosso primeiro texto desta noite, essa mensagem sobre missões, sobre a missão de Deus, a missão que nasce no coração de Deus e que tem o propósito de salvar o homem e instalar o reino de Deus em Cristo Jesus. Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10, nos diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim.
Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então nesse texto, já no início, na criação, Gênesis nos traz, nos 2 primeiros capítulos, o relato da criação, e no capítulo 3 nós temos o relato da queda, onde o homem, ele toma a decisão de se virar para Deus, de se voltar contra Deus, de pecar contra Deus, desobedecendo a Deus. Deus cria um mundo bom, coloca um jardim, coloca o homem lá, o homem e mulher, coloca uma árvore no meio do jardim e diz: olha, você vai poder comer de todo o jardim, mas da árvore do conhecimento do mal você não vai poder comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Nós conhecemos a história, né? A serpente tenta a Eva come da fruta e dá a Adão, que também come. Nesse momento o pecado entra na raça humana, e quando o pecado entra na raça humana, acontece justamente aquilo que Deus disse que iria acontecer. Há uma separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E agora o homem já não tem mais esse contato espiritual com Deus. Isso morreu. Agora o homem foge de Deus, que é justamente o relato que está aqui no texto, versículos 8 a 10 de Gênesis 3. Quando o homem escuta os passos de Deus no jardim, o homem não vai ao encontro de Deus. O homem já não tem mais a alegria de ir até Deus, de ter prazer na presença de Deus. Agora ele tem medo e foge, por causa do pecado, se esconde de Deus. E reparem que o início da compreensão sobre a missão que nasce no coração de Deus está justamente na frase pronunciada, na frase e na ação pronunciada pelo próprio Deus no versículo 9: onde está você? É Deus quem parte em busca do homem. Enquanto o homem está fugindo, enquanto o homem está correndo de Deus, com medo de Deus, com medo agora da condenação, com medo do erro, com medo com o pecado presente no seu coração, fugindo de Deus, Deus é quem parte em busca do homem. E me surpreende esse relato de Gênesis, porque o texto ele é muito claro quando mostra, nós conhecemos Deus, né, por meio das Escrituras, e sabemos que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, são os atributos de Deus. Obviamente que Ele sabia onde estava o homem, né? Mas imagine a cena no jardim, de repente o homem está se escondendo por detrás de algumas samambaias, né? Imagine isso, de trás de uma árvore, ouvindo a voz de Deus chamando ele, e o homem está com medo, se escondendo, fugindo de Deus. Deus obviamente sabe onde está o homem, mas Ele chama o homem. Aqui nasce a missão. A missão nasce no ato de Deus ir em busca do homem agora perdido, agora caído. Quando a missão nasce no coração de Deus, com o propósito de salvar o homem, para instalar um reino eterno em Cristo Jesus, isso é uma revelação progressiva na Bíblia. Isso não acontece definitivamente aqui em Gênesis. A missão, ela se desenrola na história de Deus, dentro do mundo de Deus. Deus não perdeu o controle da história por causa da queda do homem. Deus não perde a sua soberania por causa da desobediência do homem. Mas Deus, por bondade e misericórdia, coisas que emanam do seu coração, Ele vai em busca do homem perdido. O homem que agora se esconde de mim, de você. É Deus quem vem ao nosso encontro. Aqui está a essência da missão, o propósito da missão. Aqui nós começamos a entender o que é missão. E o desenrolar da história nos mostra um Deus que consequentemente, que constantemente, que propositalmente continua realizando esse ato de busca pelo homem, de busca pelo cumprimento da sua promessa de instalar um reino eterno, cujo rei é um rei que vai durar, um rei que vai reinar para sempre, o Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para o restante das Escrituras, nós vamos perceber, por exemplo, se você avançar algumas páginas da Bíblia, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 1 a 3,
nós vemos que novamente é Deus quem parte em busca do cumprimento da sua missão. Nós vamos ver aqui no relato de Gênesis 12, Deus chamando um homem, tirando ele da terra dele, enviando para uma terra, para uma outra terra, da qual esse homem ainda não conhecia. Esse homem é Abraão. E então esse propósito de Deus, de fazer uma nação, pela qual a sua missão seria completa, seria instaurada, seria completada, né? Então no capítulo 12, do versículo 1 em diante, nós vamos ver o que diz na palavra de Deus o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então agora Deus, no comando, no controle da história, como sempre esteve e sempre estará, ele chama um homem, Abraão, e diz: olha, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e por meio de você eu vou fazer uma nação. Reparem que é de Deus que parte a iniciativa, não é de Abraão, não foi de Adão, é de Deus, é do coração do Senhor. É Ele que vai em busca, é Ele que vai realizar o propósito. Então ele diz: olha, vai que eu vou fazer. É assim, né? E quando a gente vê o desenrolar da história em Gênesis, esse povo realmente se desenrola, é o povo de Israel, né? Esse povo, ele é um povo que cresce, e inclusive ele vai, por causa de uma fome nos tempos de Jacó, o povo vai, José é vendido como escravo para o Egito, a toda a história, né, em Gênesis 37, e lá no Egito, Jacó vai com a sua família mais tarde, ele reencontra José, e lá no Egito, o povo de Israel agora passa a crescer dentro de uma terra estrangeira, fora da terra prometida. E lá no Egito acontece algo interessante, porque o povo cresce de uma tal forma, é abençoado, como Deus disse, de tal forma, que o próprio Egito, o faraó na época, fica com medo que esse povo domine a sua terra e começa a oprimir esse povo, né? Começa a maltratar esse povo. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, e nós começamos a perceber, se você quiser me acompanhar nas leituras do texto, Êxodo capítulo 3, nós vamos perceber que novamente é de Deus que parte a iniciativa de libertar o seu povo da escravidão. Essa iniciativa parte do coração de Deus. A missão de Deus é o que nasce com o propósito de salvar o homem, que tem o propósito de instalar um reino eterno que vai durar para sempre. Ela tem esse propósito de resgatar a humanidade, de redimir a humanidade. Isso parte do coração de Deus. Foi assim no jardim, né? E é agora assim com o povo de Israel no Êxodo, né? no Egito, no livro de Êxodo. No Êxodo capítulo 3, no versículo 7, disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Reparem comigo que o texto é claro. O texto é claro, nos mostrando que a missão de resgate, a missão, ela parte do coração de Deus, ela nasce no coração de Deus. É Deus, no versículo 7, quem vê a opressão do povo. E no versículo 8 diz: eu desci, por isso desci, né? Deus desce, assim como lá no jardim, assim como com Abraão, agora no Êxodo, né? Realizando essa saída do povo de Israel do Egito. Deus providencia o libertador, Moisés, olha, vá, né? No versículo 9, no versículo 10, vá, pois agora eu o envio. É tanto
a iniciativa como o cumprimento da missão, elas partem do Senhor, parte do coração de Deus. E nós temos uma dificuldade nos dias de hoje, trazendo um pouquinho para o nosso contexto, né, abrindo esse parêntese, nós temos essa dificuldade de achar que a missão, ela nasceu na igreja, né? Ela nasceu de algum pastor aí que no passado resolveu ir em busca dos que não conhecem a Deus, né? Ou alcançar algum povo que ainda não tem o evangelho. Não é nisso que nasce a missão. A missão não nasceu no coração do homem. Ela não nasce de um propósito da igreja. É o contrário. É o contrário. A igreja, ela nasce da missão. E agora ela é enviada para realizar a missão. Assim como Moisés. Assim como os demais libertadores que nós vamos ver nas Escrituras. Então a igreja, ela nasceu da missão e ela tem a missão. A ela é dada a missão, a mim, a você. Então a missão de Deus é isso. É o resgate do homem. A instauração, a realização perpétua de um reino que vai durar para sempre. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Inclusive sempre é Deus quem vai providenciar os meios e os libertadores do seu povo. Isso nós vemos, por exemplo, né, usando um dos exemplos do Antigo Testamento, que está em Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, dos vários libertadores que o Senhor providenciou para o seu povo no meio da angústia, enquanto ele é escravo dos seus inimigos, e principalmente escravo do pecado, foi Gideão. Gideão foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo de Israel. E no versículo 14, reparem que de novo parte do coração de Deus a iniciativa, né? A essência da missão, essa iniciativa de Deus de libertar o seu povo e de ir até o seu povo, né? No versículo 14, o texto diz assim: o Senhor se voltou para ele, no caso para Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está o enviando. Reparem que o Senhor diz a Gideão, é Ele quem diz a Gideão, né? Com a força que você tem, vá libertar. A iniciativa é de Deus de libertar o seu povo, e Ele envia o libertador. Então isso é muito comum nos textos da Bíblia, né? Toda a Escritura mostra a missão de Deus nascendo no coração do Senhor, com o propósito de salvar o homem e realizar, instaurar um reino eterno que vai durar para sempre em Cristo Jesus, né? Deus promete que a sua missão terá sucesso e permanecerá para sempre. Essa promessa Ele faz de uma forma muito especial para Davi em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, nós vemos a promessa do próprio Deus a Davi, né? A promessa de que ele realizaria o cumprimento da sua missão. Deus, ele vigia, né? E vigiará para que a sua missão seja completa, né? Ela não depende de um esforço a mais humano, ela não depende de um terceiro elemento, não. Ela nasce no coração de Deus e ela tem um propósito, o seu complemento em Deus. Então em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16, o texto diz: quanto a você, Deus se reportando agora ao rei Davi, quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre. Diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre. É forte isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo está dizendo isso para Davi. O seu reino, né? Os seus descendentes, eles vão reinar para sempre, né? O seu trono será estabelecido para sempre. Você conhece algum reino nessa terra que durou para sempre? Até mesmo o grande Império Romano, né? O Império Persa, os gregos, todos esses impérios caíram. Não existem reinos perpétuos nesse mundo. Há um só reino que vai durar para sempre, que é o reino do Senhor. E esse reino, ele nasce do cumprimento da missão de Deus. É Deus que parte para cumprir o seu propósito perpétuo de instauração do seu reino. Essa promessa está no coração de Deus.
Agora, o propósito também, nós temos que entender que sempre existe uma finalidade da missão. E quando nós olhamos para a beleza da palavra de Deus, principalmente para descobrir o propósito, a essência da missão, nós vamos perceber que o propósito da missão de Deus é alcançar todos os povos do mundo. Havia uma grande dificuldade, houve uma grande dificuldade para o povo de Israel. Eles pensavam que eles eram exclusivos, né? Que Deus era só deles, ou só para eles. Na verdade, Deus queria que, por meio deles, todos os povos do mundo o conhecessem. Essa era a missão do povo de Israel, fazer Deus conhecido entre todos os povos. E o Salmo 96, no versículo 3, nós vemos muito declarado pelo salmista o propósito da missão, né? Que é alcançar todos os povos para a glória de Deus. Salmo 96, no versículo 3, nós vemos o salmista descrevendo de uma forma bela a maneira como a missão é feita. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Alcançar todos os povos. Esse é o propósito da missão, né? Ir a todos os povos, ir a todas as nações. E quando nós vemos Deus partindo em busca do homem, assim como no jardim, assim como indo resgatar o seu povo, nós vemos o ponto alto dessa missão em Cristo. A expressão máxima, a expressão maior da iniciativa divina de ir em busca de seu povo é a encarnação do Filho de Deus. O próprio Filho de Deus abrindo mão, como está descrito em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, onde a descrição que Paulo faz, né, em que o próprio Jesus não levou em consideração a sua posição de Deus, mas abriu mão disso, né? Tomou a postura de servo, né? Se fez homem, o homem encarnado, né? Esse vir do céu com a terra, esse encontro do céu com a terra na pessoa de Jesus, na encarnação de Cristo, é a expressão máxima de missões. Porque quando nós falamos em missões, em ir, é você se tornar parte do outro povo. O missionário, quando ele é enviado para aprender a língua, né? Ele é enviado para conviver com aquele povo, para pregar o evangelho da salvação a esse povo e conviver com essas pessoas. Jesus fez exatamente isso. Ele se tornou um judeu dentro do templo, encarnado como homem, viveu caminhando na poeira da cidade, né, caminhando aos arredores da cidade, fazendo a vontade do Pai. A essência da missão, né? Fazer a vontade de Deus, indo conforme o propósito da missão, que é alcançar todos os povos para a glória de Deus. Então a missão, ela nasce no coração de Deus. Ela tem o propósito de salvar o homem, de instaurar o reino de Deus em Cristo Jesus. Essa é a missão. E quando nós vemos a descrição já no profeta Isaías, 700 anos antes da vida de Cristo, em Isaías 61, nós vemos a descrição da missão de Jesus como exemplo máximo de missionário, né? A descrição do que é, do que foi, do que é e do que é a missão de Jesus. Capítulo 61, do versículos 1 a 3, esse texto de Isaías, que nós vamos ler agora, do capítulo 61, do versículo 1 ao 3, o próprio Jesus leu, está lá em Lucas, né? Ele leu na sinagoga e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Então essa escritura se cumpre em Cristo, né? A missão aqui descrita é a missão de Jesus. Então Jesus, ele é descrito por Isaías, a partir do versículo 1, que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor
para a manifestação da sua glória. Linda descrição de Isaías, 700 anos profetizando sobre a vinda de Cristo, sobre a missão no auge, né? A missão no seu topo, na pessoa do Senhor Jesus, realizando uma obra de levar boas notícias aos pobres, né? Levar a notícia da paz agora com Deus, da reconciliação com Deus por meio dele, né? Então essa é a mensagem central do Evangelho. A missão, quando ela nasce no coração de Deus e Deus parte em busca do homem agora na pessoa de Jesus, vindo até nós, o elemento central da missão é o Evangelho. E nós não podemos começar a negociar essas coisas, né? Muitas vezes a gente começa, e aqui eu quero abrir um segundo parênteses, como eu abri antes na mensagem. A igreja hoje tem muitas dificuldades nesse sentido, né? Muitas vezes nós ou outros irmãos nossos querem integrar a missão de Deus, Evangelho e algo a mais. E aí a coisa começa a complicar um pouco. O Evangelho, ele não precisa de algo a mais para ser Evangelho. A missão de ir até todos os povos e levar o Evangelho por si só, apresentando Jesus, é suficiente para a salvação do homem, para o cumprimento da missão. Porque o próprio Jesus cumpriu isso aqui. Ele é a boa notícia para os pobres. Ele é o enviado para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Ele é aquele que anunciou liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, eu e você, prisioneiros do pecado, né? É ele que proclama o ano da bondade do Senhor. Na vinda dele isso aconteceu. Então quando nós vamos fazer missão, quando a igreja tem a sua missão, quando ela nasce da missão, e quando nós estamos enviados a esse mundo como igreja para sermos missionários, embaixadores de Cristo, nós temos que levar a mensagem que apresenta Cristo, e não Cristo e algo a mais, como a gente está vendo por aí. Isso tem que ser confrontado com coragem pela igreja. Nós temos que nos posicionar de acordo com o que a Bíblia está mostrando. Jesus é suficiente para o cumprimento da missão. Jesus é suficiente. Nós não precisamos de Jesus e cesta básica. Não que isso não seja importante. É lógico que nós temos que cuidar dos pobres, cuidar de uns dos outros, amar uns aos outros, cuidar, repartir as nossas coisas, é óbvio. Mas isso não pode andar de mãos dadas com o Evangelho. O Evangelho que apresenta Jesus Cristo como redenção para o homem, para redimi-lo do pecado, é suficiente. Não precisa de cesta básica, né? Então a missão de Deus, que nasce no coração de Deus, por causa da bondade do Senhor, partindo em busca do homem, na pessoa de Jesus, quando isso acontece, se cumpre na pessoa de Cristo, isso é suficiente. Eu e você precisamos somente de Cristo, e assim qualquer outro na face dessa terra, para ser salvo, para fazer jus a essa missão, para fazer parte dessa missão, basta Cristo. É suficiente. Esse é o verdadeiro Evangelho, a pessoa de Jesus, né? Isso é o centro da missão. O centro não somos eu e você. O centro não somos as nossas dificuldades. O centro não é as nossas faltas de motivação, a nossa luta. Não, nada disso. O centro é Cristo. É na pessoa de Jesus que Deus parte em busca do nosso coração. Nós somos a finalidade, o propósito. Salvar o homem, essa é a missão de Deus. A missão de Deus é salvar o homem e instaurar, né? A palavra é justamente essa, né? Seria tornar firme, consolidar o seu reino. Foi essa mensagem que Cristo pregou, Mateus 4,17. Arrependam-se, é chegado o reino de Deus. João Batista pregou isso, né? Essa mensagem de Jesus, simples assim. O reino de Deus é chegado. Então quando a igreja nasce dessa missão, quando Deus, na pessoa de Jesus, delega para nós como igreja a missão, nós temos que entender que nós somos enviados nesse mundo. Eu e você como igreja somos parte de uma missão a ser cumprida. Meus irmãos, missões, ela tem prazo de validade. A missão ela não é eterna. A missão nasceu em Cristo,
Deus, e na pessoa de Jesus, há 2000 anos atrás, deu essa missão para a igreja, e essa missão vai ser completa na segunda volta de Cristo. Nós não vamos fazer missão no céu. No céu vamos falar, por que nós vamos falar de Jesus lá? Já está cumprido o reino, né? O reino já está instalado. Quando Jesus voltar, a missão se encerra. Essa missão que nós entendemos hoje de proclamar Cristo, ela é temporária, ela tem um prazo de validade. Então nós temos que entender a nossa missão. Jonas teve dificuldade com isso, né? Jonas foi um profeta que teve tremenda dificuldade com isso, e talvez você tenha dificuldade um pouquinho. Eu deixei marcado aqui o livro de Jonas. Se você tiver dificuldade de abrir em Jonas, você vai em Mateus e volta para trás um pouquinho folhando, que você acha Jonas mais fácil. É uma dica para achar Jonas na Bíblia. Os 12 profetas menores, Abacuque, Amós, Jonas, se você tiver dificuldade de encontrar, vai até Mateus e volta, né? Folhando a Bíblia, ou nos aplicativos de celulares, obviamente, você vai direto no nome e encontra. Mas Jonas, no capítulo 1 de Jonas, versículo 1 e 2, Deus envia Jonas numa missão especial, pregar a palavra de salvação aos ninivitas, a Nínive, né? Que era a capital da Síria. Mas só que Jonas tinha uma dificuldade, porque os assírios oprimiam muito o povo de Israel. Então, quando nós vemos a palavra de Deus no capítulo 1 de Jonas, que vai dizer assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Nós vemos aqui detalhes da missão de Deus, né? Nós vemos que é Deus quem se importa com os ninivitas, não é Jonas. É Deus quem envia Jonas, e é Deus quem dá o motivo para Jonas e os meios para que isso fosse acontecer. Então Deus não só envia Jonas, ele fala o que ele tem que fazer: pregue. É Deus quem observa os ninivitas, é Deus que tem a intenção de salvá-los, e é Deus quem envia Jonas, e é Deus quem diz: olha, pregue a minha palavra, porque o pecado deles já deu no limite. Se eles não ouvirem, eu vou condenar, né? No desenrolar da história de Jonas, nós vemos que Jonas se recusa, né? Ele é engolido por um grande peixe no capítulo 2, todos conhecem a história. Jonas tem que ir contra a vontade, ele vai branco que nem a cera, né? Ele ficou 3 dias dentro de um peixe, percorre um dia de caminhada. Nínive se percorria em 3, ele prega, os ninivitas se arrependem e são salvos, né, pela pregação de Jonas, uma pregação de 5 palavras, né? Arrependam-se, porque enfim. E nós vemos que a missão se cumpre por causa de Deus. É Deus quem cumpre a sua missão. Então, quando nós somos comissionados como igreja no Novo Testamento, agora sim em Mateus capítulo 28, quando o próprio Jesus nos comissiona dentro da sua missão como igreja, para realizar a sua missão, nós vamos perceber que existem elementos importantes da missão, né? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 28, versículo 19: portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós temos um ID. Jesus deixou essa missão para nós, né? Antes de ele ser assunto aos céus, ele disse: olha, vão, né, façam discípulos de todas as nações, toda a terra, e ensine-os a obedecer a tudo que eu ordenei, né? Aquilo que Cristo ordenou, né? Então, quando nós temos esse propósito missionário como igreja, vindo do coração missionário de Deus, né, para nós temos uma tarefa e a maneira de cumpri-la. Não é de qualquer jeito. O texto foi usado antes aqui, lido pela querida irmã Marlise, né, de Romanos capítulo 10. Paulo faz essa reflexão no capítulo 10 de Romanos, né? Eu quero ler só o versículo 14 e o versículo 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, né? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? São perguntas que Paulo faz, né? Inspirado por Deus, né? Palavra de Deus para nós, né? Como crerão naquele em quem
não ouviram falar. Se o pregador não for, não vão crer. É simples assim. Se o evangelho não for falado, se Jesus não for apresentado, não vão crer. O elemento da fé nasce da apresentação do verdadeiro evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Se você não falar para o seu vizinho, ele não vai saber de Jesus. Se o indiano, o africano, o nosso vizinho aqui de Tracuateua, da região das ilhas, de qualquer lugar, se ele não ouvir falar de Jesus, ele não vai crer. É o que a palavra está dizendo. E como ouvirão se o pregador não for enviado? Missões. A missão, ela é nossa. Foi dada a nós. Jesus disse isso. Vão, façam discípulos. E Paulo reflete sobre isso. E como pregarão se não forem enviados? Paulo usa um salmo. O Salmo 52, na verdade é um texto de Isaías, 52, versículo 7, que ele usa no final do versículo 15, ele usa uma citação de Isaías, um versículo de Isaías, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Como é belo, como é bonito ver um missionário. Eu e você, todos nós somos missionários. Cada membro do corpo de Cristo é comissionado para o cumprimento da missão de Deus, que tem o propósito de salvar o homem e instalar o reino de Deus perpetuamente. Então, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A missão é ir e pregar o evangelho, é apresentar Jesus, apresentar o verdadeiro evangelho, para que os perdidos sejam alcançados, para que haja paz entre Deus e os homens. Só há uma maneira de se fazer missão: pregando o evangelho. O evangelho precisa ser pregado. E como pregarão se os missionários não forem enviados? Nós temos essa responsabilidade, ela é nossa, minha, é sua. Nós precisamos ir e enviar. Então, nós vemos também que precisam haver aqueles que oram. Nós vemos isso nesse texto de Romanos, Como invocarão aquele em que não creram, Nós temos que ter aquelas pessoas que, Jesus fez isso, Ensinou os discípulos: orem, peçam a Deus, peçam ao Pai mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus ensinou os discípulos dessa forma. Vamos orar por mais obreiros, vamos orar por mais trabalhadores, por pessoas que vão pregar esse evangelho. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Temos que ter pessoas capacitadas a ensinar o evangelho. Cada um de nós é capacitado pelo Espírito a manejar bem a palavra de Deus. Então é preciso ensinar o verdadeiro evangelho e pregar, ser enviado, sustentar aqueles que são enviados. É importante que a igreja assuma a responsabilidade da sua missão, da missão de Deus. Eu queria finalizar a mensagem com um texto que para mim é um texto muito especial, porque quando eu olho para Apocalipse 7, versículo 9 a 10, eu vejo o período em que a missão deu certo. Não poderia dar errado, pastor? É Deus quem inicia, quem cuida do processo e quem conclui a missão. Na palavra de Deus ela é mostrada dessa forma. Então, em Apocalipse, no capítulo 7, é muito lindo o texto. Gostaria que você prestasse atenção, porque esse texto mostra um momento em que eu e você, salvos em Cristo, por causa da iniciativa de Deus, partiu em nossa busca em Cristo Jesus, agora estamos reunidos junto com pessoas de todos os tempos, pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Isso é lindo, isso é especial demais, é preparado por Deus. Então o texto ele dá detalhes de um momento em que existe essa reunião dessas pessoas na concretização da missão. Então o texto, no versículo 9 em diante de Apocalipse, diz assim: João, tendo essa visão do futuro, essa visão desse momento no céu, no período já de glorificação da igreja, ele diz assim, inspirado por Deus: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas,
e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Eu fico assim, a esperança se renova dentro de mim cada vez que eu leio esse texto, porque é um texto que mostra que nada nesse mundo, nem pecado, nem morte, nem inimigos, nem o próprio Satanás, nem ninguém impediu a realização da missão. Ninguém, nem nada. Deus é quem partiu em busca do homem, agora caído e que foge dele. É Deus quem cuida do processo para que a missão aconteça e que os povos sejam alcançados por meio da pregação do Evangelho que apresenta Jesus Cristo. E é Deus quem conclui a sua missão, colocando a sua igreja agora glorificada, junta na igreja, saudando, louvando a Deus eternamente, dizendo: a Deus pertence a salvação, e àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. A missão nasce no coração de Deus. Ela tem o propósito de salvar o homem, de instaurar o reino de Deus lá para sempre, eternamente, em Cristo Jesus. Amém? Façamos parte dessa missão. Nós somos parte dessa missão. Encerrando com a frase do pastor Leonel, muito famosa, né? O saudoso pastor Leonel foi levado para a glória agora em março. Ele tem três frases, né? Num dito, que é o emblema da vocação em ação. Ele diz assim: missão se faz com vontade, missão se faz sem vontade, e missão se faz pedindo a Deus que me dê vontade de fazer missões. Lindo, né? Lindo. Não depende da nossa vontade, depende da vontade que Deus coloca no nosso coração. Façamos missões. Amém? Vou orar encerrando a mensagem, depois o pastor Tom. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque do teu coração parte a iniciativa de nos salvar. Foi tu que foi em busca de Adão lá no jardim, caído, fugindo de ti. Foi tu que levantaste Abraão para que por meio dele os povos do mundo fossem abençoados. Foi tu que foste em busca do teu povo lá no Egito, levantando Moisés para livrá-lo da escravidão e trazê-lo para uma terra boa, que emanava leite e mel. Foi tu que levantaste juízes para libertar o povo da angústia e da escravidão nos tempos de opressão que o povo vivia. Foi tu que enviaste o teu filho a este mundo na pessoa de Jesus para resgatar todos os povos por meio do sangue de Cristo. Foi tu, Senhor, que realizaste o cumprimento da tua missão, juntando povos de todas as tribos, línguas, raças, nações, num único momento, para glorificar o teu nome eternamente. Nós, como igreja, queremos fazer parte da tua missão, sabemos da nossa responsabilidade, por isso nos capacita, Senhor, pela tua autoridade, pelo teu poder, a cumprir a tua missão, a realizar a tua missão, que é tão somente pregar o teu evangelho, a apresentação da pessoa de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Simples assim. Que o Senhor cumpra a tua missão em nossas vidas e na Congregação Batista Esperança, em nome de Jesus. Amém.